É isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais um TKCast oficial. E como sempre, é um momento muito especial. Hoje, os meus companheiros aqui são, sim, o meu mentor, Guto Azevedo. Eu já ia falar o codinome. O codinome é secreto. Tá? Guto Azevedo. E também o nosso amigo jovem Isaac Santos. Isaac é um prodígio, gente, especialista em mercado financeiro. Ele também é o autor do livro, anotei aqui, o maior investidor da face da Terra e criador do método STI. Hoje nós vamos falar um pouco também a respeito do livro, um pouco do método, do que ele está fazendo. Você vai conhecer o Isaac, vai saber um pouco mais a respeito do Guto. Tenho certeza que vai ser muito especial e muito agregador, tá bom? Como deve ser feito, seguindo um dos códigos mais antigos de ética, um dos mais complexos, que é o Código de Hammurabi, eu vou começar pelos mais velhos, ok? Não muito mais velho, um pouquinho mais velho. Na escala ele é o maior aqui. Na escala ele é o maior, legal, legal. É outro princípio, que é o princípio da honra, que é muito legal. Bora lá, Guto. Nós estamos aqui, o Guto, né, o pessoal cada vez mais vai conhecendo e tudo mais. Nós estamos falando de um empreendedor, de um empresário, de um escritor, estamos falando de um realizador. E hoje nós vamos falar a respeito de uma das suas facetas como empresário no ramo da energia solar. Esse ramo tão promissor, na verdade, a energia solar é o futuro. É o futuro e nós vamos falar um pouco a respeito disso e aproveitar a presença do Isaac para entender como tudo isso funciona, como investimento e tudo mais. Boa tarde, Guto. Estamos aqui mais uma vez no TKCast oficial e eu tenho certeza que hoje vai ser uma tarde muito especial para aqueles que nos ouvem e para nós também. Boa tarde, pessoal. Bom, eu não sei se essa apresentação em termos de idade ela é boa ou ela é ruim, né? Mas vamos deixar para um outro momento para a gente falar sobre isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Isaac aqui. A gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana e começando uma trajetória, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia solar, sobre investimento, sobre o propósito da TK Solar, sobre a missão e visão da TK Solar. Então tem tudo a ver com a parte de investimento, né? Então essa é uma das nossas empresas e aí eu tenho certeza que nós vamos ter um trabalho bem bacana, um bate-papo bem bacana para a gente poder descontrair. Que legal, que legal. Boa tarde, Isaac, tudo bem? Suas primeiras considerações, como é que você está? Tudo legal? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês e agradecer pelo convite também, né? Tanto do Fernando, tanto do Guto e de toda a equipe, de todo o espaço aqui. Tudo bem, pessoal? E agradecer por tudo isso, por essa oportunidade, porque eu sendo jovem, né, atualmente tenho 14 anos, nem todo mundo apoia esse chamado, né? Nem todo mundo apoia esse propósito. E muitas pessoas julgam, né? Não, mas você é jovem, quer falar sobre mercado financeiro, quer ajudar as outras pessoas. É para você estar fazendo bobagem. Né? Mas eu escolhi seguir nesse caminho daqui, eu escolhi seguir nesse propósito e nesse chamado que Deus colocou no meu coração. E principalmente, né, agregar valor na vida do próximo. Então, muito obrigado aí e vamos botar para quebrar hoje. Legal, isso aí. É disso que se trata, né? Do próximo. Quando a gente, e todas as vezes que a gente está aqui, é sobre isso que a gente fala. Sobre como agregar na vida do próximo, na existência do próximo. E é disso que se trata quando a gente fala, por exemplo, da TK Solar, não é? A TK Solar, ela vem carregada com um propósito, com uma missão específica, com uma visão específica de futuro. E isso tem tudo a ver com o que Deus ele projetou para nós dentro desse lugar. E não podia ter outro para falar a respeito desse assunto. Tinha que ser o Guto, que foi quem recebeu essa revelação. Né? Gostaríamos de falar um pouco sobre o propósito da TK Solar, sobre a sua missão, visão, sobre os valores que permeiam tudo isso. Fernando, essa é uma questão que eu gosto muito de falar, porque eu também sou especialista em vendas, né? E eu acho que quando você tem uma missão, uma visão e um propósito muito bem feito, tá? E o porquê da sua empresa existir, ela comunica diretamente com a pessoa que está absorvendo a venda. Porque eu costumo dizer o seguinte, a TK Solar ela não vende placa solar. Ela é uma empresa de energia solar que não vende placa solar. Como assim, Bruno?
não vende placa solar. É estranho, né? É bastante, entendeu? Só que é o seguinte, Isaac, sabe o que é importante dentro de uma situação? Por exemplo, o que o Isaac vende? Né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Então, assim, o Isaac não vende ensinamento do mercado financeiro. Ele vende todo o contexto que ele estudou para levar para o cliente uma informação mais assertiva e acelerar o resultado dele. Quando você acerta essa comunicação com o mercado e com o seu cliente final, por isso que as pessoas estouram aí no marketing digital. Porque você carrega uma mensagem para pessoas da sua idade, você é uma extrema referência. Então, o que acontece com a TK Solar? A TK Solar hoje com mais de 250 projetos executados, mais de 6 mil placas instaladas, mais de 2 milhões de reais de economia dos nossos clientes. Será que tem alguma coisa a acrescentar na vida das pessoas? Entende? E recentemente a gente trocou o propósito da TK Solar justamente porque eu entendi que não era mais aquele propósito antigo, era muito maior. Então, às vezes as pessoas ficam reféns de propósito, missão, visão e valores da empresa durante uma vida inteira, quando na verdade ele muda, né? Aquela grande fala que a gente sempre escuta por aí, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, se o CPF muda, por que o CNPJ não pode mudar? Entende? Então, assim, o propósito da TK Solar hoje é promover a longevidade das pessoas do planeta. Quando eu vou comunicar com o meu cliente sobre isso, o que acontece? Ele absorve de forma diferente. Porque se é promover a longevidade das pessoas e do planeta, o que acontece com as próximas gerações dele, com aquele profissional, com aquele empresário que está preocupado com a sucessão dele? Entende? O seu pai, quando ele ajuda você em muita coisa que eu sei que ele te ajuda, um abração para ele, que é fera. Abraço pro guerreiro. O guerreiro é fera. A grande situação relacionada ao guerreiro é que assim, ele entendeu o real motivo do filho. Entende? Porque o filho, normalmente, ele tem que ser muito melhor do que o pai. Esse é o sucesso dos pais. Criar filhos melhores do que eles. Entende? Então eu acho que ele morre de orgulho de você hoje, em função disso. E a TK Solar, exatamente o que acontece é exatamente isso. A gente promove a longevidade das pessoas do planeta porque as próximas gerações vão poder desfrutar dessas placas solares. E vão agradecer por conta de Lógico. placas. Lógico. A gente vende investimento, ensina as pessoas a investir. A gente vende 20 a 30% de valorização do imóvel. O imóvel não é para durar 25 anos, é para durar muito mais. Então, quem que vai desfrutar disso? As próximas gerações. E a gente já sabe, Isaac, de forma muito clara, não sei se você sabe dessa informação, que hoje, a pessoa que gasta R$1.000 de conta de energia, em 25 anos ela vai jogar fora mais de R$1 milhão, com uma taxa de inflação energética só de 10%. Entende? Isso a gente poderia tirar esse custo com a energia solar. E você não tem noção, Isaac, do quanto isso pode gerar de receita para a pessoa se ela souber utilizar esse dinheiro. Né? É como se fosse uma bola de neve, né? Então tudo vai depender se você está na frente da bola de neve ou se você está atrás. E a parte interessante disso, Isaac, é que depois ele pode fazer um curso com você e aprender como é que ele investe esse dinheiro aí que vai sobrar. Entendeu? Porque hoje o sistema tá. Se o cara tem um recurso próprio, ele coloca um dinheiro no bolso, Isaac, em 2 anos e meio, cara. O retorno, o ROI dele. Em 2 anos e meio o cara coloca o dinheiro no bolso, fazendo investimento. A parcela está quase igual hoje, se você fizer um financiamento de 5 anos, ao que você já paga de conta de energia. Então imagina que o cara, de repente, está fora de entender o quanto a energia solar pode contribuir para que ele possa ganhar muito dinheiro. Entende? Então, qual que é o propósito da TK Solar? É promover a longevidade das pessoas do planeta. Qual que é a missão da TK Solar?
A missão da TK Solar hoje, ela é acelerar a expansão da energia limpa e sustentável através da autoprodução de energia solar. Percebe? Então eu promovo a longevidade acelerando a expansão da energia limpa e sustentável. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ajudar as famílias e pessoas a investirem seus recursos para criar um futuro melhor. Entende? E esse é um dos motivos de você estar aqui hoje. Por quê? Porque a gente pode dar dicas para essas pessoas de como elas podem investir esse dinheiro, porque é muito dinheiro, não é pouco. Nós temos clientes que gastavam 12 mil reais de conta de energia, Isaac, que o sistema dele se pagou em 4 anos e hoje ele paga 250 reais de conta de energia. Rapaz. É assustador, né? Então o que o cara pode fazer hoje com 12 mil reais por mês no bolso dele? Além de comprar um carro zero por ano, ou de trocar de carro por ano, ou de pagar uma faculdade dos filhos, ou de criar uma aposentadoria bem caprichada. Pode investir. Exatamente. Para gerar ainda mais retorno. E como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso assistindo principalmente esse podcast aqui e seguindo todo mundo que está falando. Esse aqui é a maior indicação, principal. Legal. E Isaac, o que agora, falando o português claro relacionado a investimento, né? Coloca um investimento aí que ele pode fazer com esse retorno. Um só. Vamos lá. A gente falando sobre energia solar em si, ele já colocando as placas já é um investimento, Sim. né? Então a gente olhando não só para o futuro. E esse tema, né, de energia solar, energia sustentável, é uma pauta que está indo para diversas empresas. Hoje nos investimentos a gente tem uma sigla chamada ESG, Environmental Social Governance, que seria um plano dentro da empresa de gestão, onde ele visa colocar ali o meio ambiente, a sociedade em si e também a governança dentro daquela empresa. E a gente consegue ver que diversas empresas hoje estão investindo nisso. Então a gente teve, alguns anos atrás, a Apple, se comprava o iPhone 12, 11, 13 e não vinha carregador. Por quê? Porque a empresa, né, nos relatórios falou, não, por conta da alta produção de plástico, a gente tirou o carregador do iPhone para diminuir esses custos e diminuir assim, a poluição no meio ambiente. Não funcionou muito bem, aqui no Brasil não funcionou muito bem. Deu um efeito rebote aí. Deu um efeito rebote. Então reclama, nossa, mas não vem com carregador, e sem contar também que não remove tanto plástico assim. Mas a gente olha aqui a causa. Não só a Apple, mas diversas outras empresas estão migrando para esse meio de ESG para cuidar do meio ambiente mesmo, sem contar com o altíssimo retorno que está dando. Sabe por quê? Porque tem uma causa. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo o seguinte para vocês, não, eu tenho esse faturamento, no final do ano eu faturo isso, eu sobro isso daqui de dinheiro, eu dou tudo para a ONG e fundação que cuida da natureza. Vocês vão pensar, nossa, o cara está investindo no futuro dos meus filhos, investindo no futuro dos meus netos, porque vai cuidar do meio ambiente. Agora, depois que a gente fez esse investimento em energia solar, a gente fez esse investimento em ESG, você que é empresário, você que é empreendedor e já está migrando para esse campo, qual que é um investimento bacana para você fazer? Além desse, você pode investir, a gente olha aqui em diversos cenários, né? Hoje nos investimentos você pode ter 3 perfis de investidor. Você pode ter o perfil de investidor conservador, arrojado e moderado. Você sabe o seu bruto, o seu perfil de investidor? O meu é moderado. Moderado. Então você coloca ali um risco na mesa, mas não arrisca tudo. Então é um pouco risco. Normalmente CDB, LCI, LCA, um investimento bacana para você, um tesouro direto, um tesouro Selic. Hoje nós temos a taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros do Brasil, e ela é calculada, a gente pega ali junto com a taxa referencial, tudo, e beleza, os juros. Ela que define os juros do banco, então se você tem uma dívida, os juros que vai vir ali que o banco vai colocar sobre você é calculado com a taxa Selic, e assim consecutivamente. E nos investimentos também é dessa maneira. Então, eu gosto muito de falar, né? Tudo no mercado financeiro é conhecimento. É coisa que você precisa estudar.
E muda todo o jogo quando você tem um conhecimento. Então a maioria das pessoas vê, por exemplo, a taxa Selic, nossa, negócio ruim. 13,75%. Imagina o banco para colocar uns juros para mim da dívida que eu tenho. E é isso que eu falei no começo. Então, assim, é uma bola de neve. Ou uma bola de neve de dívidas, ou uma bola de neve de dinheiro. E você vai ter que ver onde e em qual cenário você está. E você consegue ganhar com a taxa Selic, investindo, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um investimento nacional, onde você vai ganhar ali um lucro, né, sobre o valor que você investe, mais o percentual da taxa Selic. Então, por exemplo, eu escolhi aqui um pré-fixado, 4 anos. 4 anos não, isso aqui é uma taxa pequena, né, um prazo pequeno, mas 10 anos. O governo do Lula sempre foi muito caracterizado por juros altos. Não entrando aqui no aspecto político, ninguém está falando nada aqui, um ou outro, só. É o governo atual. Isso. Então a gente colocando aqui, no último governo, né, do Lula foi caracterizado por taxas de juros muito altas, a gente já consegue fazer diversas previsões aqui, muitas expectativas. Esse governo, desses anos, né, o Lula governando o Brasil, vai ser um governo, uma economia com juros altos. Se o Lula ganhar nas próximas eleições, ou algum candidato que está no mesmo partido, também vai ser juros altos, porque vai seguir o mesmo padrão. Então seria uma boa, seria bacana você investir em algo relacionado a esse tipo, se você é conservador. Então, nossa, tem aqui um dinheiro sobrou. Tem o perfil de investidor conservador. CDB, não quero arriscar muita coisa. Investe no Tesouro Selic, 10 anos e deixa ali. Porque o que a gente consegue ver hoje sobre esse governo é isso. E não tem muita coisa diferente para falar, né? Sobre investimentos, uma das coisas que mais afeta é o território nacional e o internacional. Então, no território nacional a gente tem hoje o governo, né, que foi uma discussão, derrubou os mercados no ano passado, com as eleições, Bolsonaro lá em cima, Lula tá lá embaixo, com os mercados fazendo festa, Lula subiu, fazendo festa do outro lado, caindo tudo, e toda aquela palhaçada, né? Então, a gente tendo em vista isso, essa grande confusão que a gente está tendo, também as medidas que o Lula tem tomado, né, nos últimos dias, e desses últimos meses do governo, que acabou de se iniciar, arcabouço fiscal, um montão de coisa, a gente olhando para essa perspectiva, Tesouro Selic seria o melhor investimento para você conservador, que é a maioria das pessoas. Muito bom, show de bola. É legal, né? Falei um pouquinho demais. Não, é legal, porque na verdade faz parte da nossa visão inspirar pessoas a investir no seu recurso, né? Para criar um futuro melhor. E querendo ou não, vendo um jovem como você falando com propriedade, falando com paixão sobre isso inspira as pessoas. E não tem Estamos um cumprindo porquê aquela das pessoas missão. não investirem. Você só vai ganhar fazendo isso, gente. Só vai ganhar, você não vai perder nada. Só vai ganhar, vai formando uma bola de neve cada vez maior, mais lucro para o seu bolso, ou falando aqui em português, claro, mais dinheiro para o seu bolso. Então só vai ganhar, não tem outra fórmula. E por que o que você atribui tão poucas pessoas olharem para esse mercado? De investimentos, no caso. Né? Eu acredito, com tudo o que eu ainda estou estudando, que eu ainda estudo sobre o mercado financeiro, que assim, vai muito mais além do que uma questão de ter ou não ter o dinheiro. Porque assim, a pessoa pode ter o dinheiro, mas se no passado dela, quando ela ainda era pequena, imagina, 3 anos, 4 anos, ela vê a imagem, ela tem a lembrança do pai chegando e fala assim, nossa, eu odeio dinheiro. Nossa, dinheiro é a pior coisa, eu chamo dinheiro e o dinheiro não vem até mim. As crenças, né? As crenças limitantes, exatamente. Então vai muito mais além de ter ou não ter o dinheiro. É sobre crenças limitantes. Todos nós carregamos crenças. Carregamos valores, porém alguns valores, algumas crenças, alguns princípios são limitantes. E a maior crença limitante hoje que infelizmente nós temos no Brasil é a respeito do dinheiro. Mas tem um negócio bem importante que você está falando aí, que eu acho que é legal a gente comentar com as pessoas, que é assim, normalmente a pessoa quando vai fazer algum investimento, ela acha que ela tem que investir no que sobra. Não é verdade? Isso. Só que o grande problema do empresário, o grande problema do empreendedor, o grande problema da maior parte das pessoas é o quê? Elas não entendem que ela precisa se pagar primeiro. Aí a pessoa vai falar assim, mas você não sabe da minha dor. Eu sei, eu vivo isso também. Entende?
Então, eu sei da sua dor, só que é o seguinte, você pode colocar um teto e um piso para investimento, mas você precisa se pagar. A crença de merecimento é uma das crenças mais fortes que tem, Sim. porque ela transforma a gente. E quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil de, por exemplo, você fala assim, eu estipulei que eu vou investir R$ 500 por mês. Esse mês, eu estou vendo as contas aqui, não vai dar para investir 500. Entendeu? Eu invisto 100. Mas eu invisto. Eu me pago primeiro. Quando a pessoa muda essa mentalidade, muda esse mindset, ela também transforma uma coisa que vem de geração em geração, seguindo essa percepção, né? E aí as pessoas acabam começando a mudar a mentalidade e mudar também o bolso delas, né? Com certeza. Então, exatamente isso que o Guto falou. Esse foi um ensinamento, né, que está presente no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu gosto bastante, recomendo para todas as pessoas, é aquele que o Guto, o Fernando também vai recomendar. O livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki, um livro, né, que fala sobre a história do Robert Kiyosaki, um havaiano. E desde pequeno ele tinha um exemplo de dois pais, né? Ele tinha o pai rico e o pai pobre. O pai pobre, ele era o famoso homem de classe média, trabalhador, fez faculdade, trabalha como funcionário público, ganha ali um valor bacana, mas não investe e sempre reclama que poderia ganhar mais. Sim. E, por outro lado, nós temos o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele. Então, ele considerava o pai do melhor amigo dele como um pai para ele, né? Um pai de consideração. E o pai rico, ele já era um empreendedor, já colocava mais dinheiro na mesa em relação ao risco, investia. E tinha diversas crenças sobre o dinheiro, que não eram crenças limitantes, mas crenças que levavam ele para frente. E o Robert, ele viu que tinha dois exemplos para seguir. Ou ele seguia o pai rico, ou ele seguia o pai pobre. Então, a gente vê aqui, não só na situação do pai rico e pai pobre, mas exatamente o que eu tinha falado aqui alguns minutos antes. A gente pega um lado, onde existe uma pessoa reclamando, uma pessoa que, nossa, estou gastando muito dinheiro com contas, não sobra dinheiro no final do mês, não invisto, sempre vou reclamar do meu salário, sempre vou reclamar do meu chefe. Poderia ganhar mais, mas não tem, porque eu só trabalho aqui, sou funcionário público, e tem outra pessoa. Nossa, esse mês tive um superávit, nossa, estou muito feliz. Vou aqui tirar para pagar dívidas, o EBITDA, o EBIT, o lucro líquido aqui eu vou dividir também e vai dar a fazer um montão de coisa. Nossa, muito legal. Sou empreendedor, posso viajar a hora que eu quiser, tudo isso. Então, assim, é uma questão de crenças e é uma questão de valores que são levados de geração em geração. Com todo respeito que eu vou falar essa situação, essa frase. Mas, por exemplo, é uma situação que a gente vive no Brasil. Se você chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, nessa tarde daqui, e tem um montão de moleque ali jogando bola. Se você falar assim pra eles, quem aqui quer ficar milionário? Não vai ser um que vai levantar não. Sabe por quê? Não é só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, mas seria o principal. Mas por que isso? Por conta das crenças limitantes que foram levadas de geração em geração. Talvez de uma mãe de família que o pai abandonou e teve que conseguir dinheiro na raça ali e depois teve uma pior qualidade de vida possível e o filho teve que ver tudo aquilo, teve que trabalhar cedo para sustentar a mãe, o irmão, a casa inteira. Então é uma questão de princípios, valores e crenças. E tem uma série de outras coisas, né? Porque é uma questão de educação também, né? É uma questão de educação, a gente percebe que, por exemplo, na dramaturgia brasileira, eu lembro de menino, sempre o vilão era rico. O vilão era rico. Quem fazia maldade, quem explorava, era sempre A gente vê isso daí no Robin Hood, né? Então, qual que é a história do Robin Hood? É um pobre que vai lá, o salvador, o herói, que pega o dinheiro dos ricos, que é o vilão, e dá para os pobres. Dissemina-se aí a cultura de que, na verdade, ser pobre é bonito. Na verdade, e cada um com a sua realidade do momento, mas bonito é poder ter para distribuir, para abençoar, para ajudar. Bonito é transbordar na vida do próximo. E a gente só dá aquilo que tem. E a gente acha que isso aqui só é, por exemplo, uma história inventada pelo homem, como Robin Hood, uma história contada de geração em geração. Hoje eu li Mateus 19, que fala, né, sobre o menino rico, né, o garoto rico. Chegou a Jesus e falou assim, não, Jesus, eu cumpro os mandamentos.
Aí Jesus Cristo perguntou, você cumpre todos esses mandamentos aqui? Cumpre todos. E, Senhor, Jesus Cristo, o que falta para mim? O jovem rico. E Jesus Cristo falou assim, dá tudo que tens aos pobres e vem e segue. E daí fala, né, no versículo que o jovem rico ficou ressentido porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas propriedades. E depois, nos versículos abaixo, fala, né, que as pessoas que não são ricas, que as pessoas são ricas não vão entrar no reino dos céus. E muitas pessoas interpretam esse versículo como, nossa, então o Senhor repudia as pessoas ricas, né? Então eu não posso ser rico para entrar no reino do Senhor. Mas não, sabe por quê? O jovem rico, a gente vê não porque ele era rico, que ele não podia entrar. Eu posso ser rico hoje e posso entrar no reino do Senhor. Mas a única coisa é que o Senhor pediu, dá tudo que tem e vem e segue. Então, assim, é a fé, né? E a fé. Então, assim, é o quanto você está disposto a dar e continuar o Senhor. Se o Senhor vai falar, aparecer aqui na sua vida, depois desse podcast aqui, o Guto, o Fernando, o Isaac, para tudo que você está fazendo. Você para. Não precisa responder, mas é uma questão que a gente faz uma reflexão, para realmente a gente ir mais próximo do Senhor. Sim, criou-se, né, se tratando dessa passagem, criou-se uma interpretação equivocada por conta de um desconhecimento do contexto, né? Após essas palavras, o Senhor Jesus ele diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí as pessoas, nós dentro do nosso contexto contemporâneo, nós imaginamos aquela agulha que a nossa mãe usa para fazer, para costurar e tal, aquele buraquinho tão pequenininho onde passa a linha e tal, e desconhecemos o contexto da época. A agulha, na verdade, era uma portinhola que ficava nos portões das grandes cidades. Quando os viajantes eles vinham de camelo e eles chegavam depois das 18 horas, o grande portão já havia sido fechado para evitar questões de segurança, para evitar que invasores tomassem a cidade e tudo mais. Então chegava o viajante e após se identificar, ele ia passar pela portinhola. Acontece que o camelo, para passar por aquela portinhola, ele tinha que ser descarregado primeiro. Ou seja, ninguém pode entrar no reino dos céus carregando toda essa bagagem e tal. Primeiro a gente precisa se esvaziar. É isso que está dizendo. E depois, diz o camelo, ele precisava dobrar os joelhos e passar de joelhos pela portinhola, porque ele é um animal grande e a porta era pequena. Dessa maneira, ele passava de joelhos. E passar de joelhos significa que para entrar no reino de Deus é preciso ter humildade. Não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, mas tem a ver com um desprendimento, ou seja, aquele menino tinha dificuldade de se desprender. O ter dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é ruim. Só diz que ter dinheiro é ruim quem não tem. A verdade é essa. Sim, é verdade. Só diz que ter dinheiro é ruim quem não tem. O que a Bíblia ensina é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro nos serve, ele é uma bênção. Mas quando nós servimos ao dinheiro, ele se torna uma maldição. É só isso. Não passa disso. Né? Que top, hein? Que top. Que aula, hein? Eu tô aqui só batendo ping-pong aqui para poder pegar um pouco desse conhecimento. E a gente colocou tudo, né? Desde investimentos, energia solar, uma passada na Bíblia, vai Mateus aqui, ele fala e eu falo. Cara, eu costumo dizer que quando as pessoas entram para dentro daquela porta lá embaixo, algo diferente vai acontecer. Graças a Deus. E aqui não é diferente, né, nesse quesito. Eu acho que uma coisa bacana também da gente trocar uma ideia agora é a questão do real motivo da visão da TK Solar, né? Da gente falar sobre como que a gente faz para ensinar as pessoas a investirem seus recursos para criar um futuro melhor. E a TK Solar hoje, ela realmente, quando a gente vai apresentar uma proposta para as pessoas, para as famílias, na verdade a gente leva para elas bastante informações financeiras do quanto ela está jogando de dinheiro fora quando ela realmente está fazendo isso. E você sabe por que a gente consegue fazer isso de forma muito clara, Isaac? Porque você conhece a teoria do círculo dourado? Não, conheço. Legal. Então vamos lá.
A teoria do círculo dourado, ela tem o que, como e por quê. O que você acredita que realmente vende para as pessoas? Deixa eu ver, o que realmente vende É. para as pessoas O que, como ou por quê? Por quê, como e por quê. Como e o quê? O Por porquê. quê? Exatamente. Por que eu vou usar isso? Na verdade não é mais do que isso. Por que eu devo comprar isso e o que eu vou ganhar com isso? Então a teoria do círculo dourado, ela começa no que, como e termina no porquê. É um círculo dentro do outro. E o que de fato, quando as pessoas conseguem compreender o porquê delas, elas sabem o porquê comprar, o porquê vender, o porquê existir e o que eu estou fazendo aqui. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece com isso? Por que as pessoas hoje compram energia solar? Porque, na verdade, elas estão entendendo que esse dinheiro que elas utilizam hoje para pagar a conta de energia não volta mais. Então, elas compram energia solar porque elas entendem o benefício da energia solar. A energia solar é um dos poucos produtos que eu conheço que é necessidade, utilidade e bom negócio. Um dos poucos que você pode comprar de olho fechado. Porque nós temos uma ferramenta que chama os 5 porquês. Quando você for, se todo mundo utilizasse os 5 porquês quando fosse comprar alguma coisa, 90% das coisas não era comprado. Você pode ter certeza. Por que eu devo comprar uma calça? Por que eu devo pagar por essa calça? Porque eu tenho essa calça no meu guarda-roupa. O que isso vai mudar na minha vida? Só aí já foi 4 perguntas. Na quinta pergunta o cara já faz que comprar meu. Eu ia parar na quarta pergunta, isso vai mudar na minha vida. Imagina, você tá lá comprando um jeans lá, mas você, não, mas que isso vai mudar na minha vida, eu bicho esse jeans? Eu já ia parar aí. Exatamente, inclusive nós estamos uniformizados hoje. Se a gente combinasse, não ia sair. Não ia sair. Isso não é o uniforme do podcast, tá, gente? A minha vontade de sem roupa mesmo. Isso aí, não, a roupa que você tem, sem roupa. Sem roupa é melhor não, né? Então, o que acontece? Quando você entende a teoria do círculo dourado, você começa a compreender por que as pessoas devem comprar. Né? E na maior parte das vezes, se você fizer as 5 perguntas para a energia solar do porquê, as 5 perguntas do solar vão ter resposta. Ela é necessidade, utilidade e bom negócio. Por exemplo, quando você vai comprar uma calça, é necessário você comprar? É útil você comprar? É um bom negócio você comprar naquele momento? Quantas pessoas usam cartão de crédito como meio de pagamento para comprar uma calça porque eu quero ter uma calça a todo custo? Lá no impulso, né? Exato. Entende? Então, assim, a energia solar ela vai colocar dinheiro no seu bolso. Isaac, eu queria que você respondesse uma pergunta para mim. Você acredita que uma taxa interna de retorno do investimento em torno de 3,5% a 4% é bom? Eu acredito que seja. Olha só, quando você fala hoje em... Eu vou te dar só um exemplo, tá? Em cima disso. A pessoa hoje tem uma taxa interna de retorno da energia solar por volta... Para quem não entende o que é taxa interna de retorno, eu vou explicar rapidinho. Tá? A taxa interna de retorno é aquilo que você tem todas as vezes que você faz um investimento. Né? Quanto retorna em percentual para você. Então a energia solar hoje ela está dando em torno de 3,5% a 4% de retorno. É um retorno bom, né? Um investimento hoje dá um retorno aproximadamente de quanto no Tesouro Direto, por exemplo? Tesouro Direto? De 1 a 2%. De 1 a 2%. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês, porque isso pode mudar o jogo de vocês. Taxa Selic está quanto, Isaac? 13,75. Você tem noção de mais ou menos quanto que está os juros de um financiamento hoje? Não, eu não tenho essa noção. Então eu vou te falar. Está na faixa de 1,7%, 1,8% a 2,4%. Ok? Beleza. Então, o que as pessoas não estão entendendo? E essa é uma explicação muito bacana. Se eu tenho uma taxa interna de retorno de 3,5% a 4%, comprando a energia solar, eu já estou colocando no mínimo 1% de retorno no meu bolso até eu acabar de pagar o sistema.
1% no bolso até acabar. Só investindo. Só investindo. Você entende? Então, comprando energia solar, eu estou colocando dinheiro no meu bolso. Por mais que todo mundo ache que a taxa de juros está alta, está lá 2,5%, se eu tenho uma TIR de 3,5%, eu estou colocando 1% no meu bolso. Você está ganhando em cima da taxa de juros. Exato. Eu não estou perdendo em cima da taxa de juros. Você só ganha nisso daí. Entende? Você só ganha. Aí eu vou para a parte do VPL, o valor presente líquido. Valor presente líquido de uma... Para quem não conhece também a parte do VPL, você sabe o que é VPL? É valor presente líquido. Isso. Né? O valor presente líquido hoje, Isaac, do investimento de energia solar, e você pode falar melhor disso, mas o VPL hoje ele determina se a pessoa deve fazer um investimento ou não. Entende? Se for o VPL positivo, significa que ela pode fazer um investimento. Se o VPL der no mesmo valor do investimento, ele tem zero de lucro. Se o VPL der negativo, ele não deve fazer o investimento. Então o VPL de uma energia solar hoje, ele gira na média de pelo menos umas 6 a 7 vezes o valor do investimento. Altíssimo. Esse já foi uns 3 porquê aí que eu estou falando para você. Só 3. Entende? Não, quando você fala de um payback de 4 anos, acabou, um rendimento de 24% ao ano, 25%. O payback caiu, Fernando. Não é mais de 4. Não é mais de 4, com recursos próprios. Tem payback, eu acabei de fazer uma proposta ali, tem payback ali de 2 anos e meio a 2 anos e 7 meses. Vendendo quase 50%. Você tem noção do que é isso? Se for com recurso próprio, o cara paga o investimento dele antes da duração de uma Copa do Mundo. Eu brincava quando eu ia fazer com o meu argumento de venda lá atrás, que, cara, em uma Copa do Mundo você já pagou seu investimento. Agora eu não posso nem falar isso, eu tenho que falar que é antes da entendeu? Em 3 anos o cara está pagando o investimento dele e já está começando a colocar dinheiro no bolso. Por que não colocar energia solar? Responde para mim, Isaac. Por que não colocar energia solar? Olha, eu não tenho porquê, porque assim, ó, a gente falou aqui, tudo bem, né? A gente pode até achar, não, conhecimento bíblico, cara, isso aqui é uma aula. Sim, isso aqui é uma aula. Então, assim, a maestria que ele falou sobre energia solar, eu compro o produto dele. Você compra, todo mundo aqui compra. Agora, o porquê de não colocar, eu não entendo. Eu não entendo, sabe por quê? As pessoas elas falam tanto sobre, não, eu quero ter filho, eu quero olhar para o futuro, eu quero fazer o bem. Ou quando, por exemplo, pega o Mr. List, por exemplo, que o cara, nossa, filantrópico, vai lá, investe para cuidar da Amazônia, nossa, que lindo, que bonito, eu quero ser como ele. Você não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa, você concorda comigo, Fernando? Você concorda comigo? Então, lógico. Não precisa de muita coisa. Então, assim, olha isso aqui. Ainda você vai fazer bem para o meio ambiente, vai cuidar da natureza e vai ter um retorno. Vou ter até que fazer o sinal, retorno no bolso. Retorno no bolso. Então, você só ganha fazendo isso. Não tem outro porque Você sabe que às vezes eu me pergunto, e eu falei isso no outro podcast e vou repetir de novo. Muitas vezes o empresário está preocupado com o faturamento. Ele quer aumentar o faturamento. Só que na maior parte das vezes o faturamento sobe junto com a despesa fixa. Né? Você precisa contratar mais, você precisa fazer mais coisas, na maior parte das vezes. Tirando o marketing digital, a gente sabe que no meio comercial e industrial é assim, eu quero vender mais, eu preciso de mais gente. Né? E o cara não olha para a despesa fixa dele. Quando, na verdade, muitas vezes, se ele reduzir 1, 2% na despesa fixa dele, naturalmente a lucratividade dele, porque faturamento é métrica de vaidade. Faturamento é métrica de vaidade. Por que eu falo que faturamento é métrica de vaidade? Exatamente. Por que eu falo que faturamento é métrica de vaidade? Porque, na verdade, para você faturar 1 milhão, você gastar 900 mil, eu prefiro faturar 300 mil com uma lucratividade de 50%. porque faturamento não é lucro, né? Então, exatamente. Então a pessoa não olha para a lucratividade dela.
Então, se ela olhar para a lucratividade dela, ela vai pensar muito mais em reduzir despesa fixa do que aumentar faturamento. Sim, porque se aumenta o faturamento e aumenta a despesa fixa, vai dar o que a gente chama hoje de contabilidade break-even. Isso. Então vai dar os dois ali colados e você nem ganha nem perde. Isso, É pior do que perder. exatamente. Agora, se você tem uma clareza do quanto, por exemplo, a energia representa no seu faturamento, e você sabe ali que você pode reduzir 5%. Eu fui num cliente ontem que a energia representa 10% do faturamento dele. Você imagina se ele conseguir uma redução, lá ele conseguiria uma redução de 60% dos 10%. Né? Então nós estamos falando para 4%. 100% a mais no faturamento de, ele falou de 5 a 7 milhões de faturamento, quanto que ele não coloca no bolso? Tem por que não investir em energia solar? Agora eu vou inverter a mesa aqui, agora eu quero polêmica. Eu vou falar aqui com um cara que inventou tudo isso. Guto, o que você pensa do porquê as pessoas não compraram energia solar? Ele já está querendo graça, né? Não, eu vou perguntar aqui pra ele, porque assim, eu não vou ter a resposta, a resposta mais completa para responder isso. Pra mim, não faz sentido uma pessoa não querer comprar. Mas eu quero ver o que você acha, porque hoje O que eu acho? brasileiros não compram energia solar. Eu acho que eles não têm clareza. Como muita gente não tem clareza. Eu digo uma frase, Isaac, que vai responder essa sua pergunta. O resultado que a gente ainda não tem é por aquilo que a gente ainda não sabe. Faz sentido a resposta? Faz sentido, sabe por quê? Dentro dos investimentos a gente tem um player, um tubarão muito grande, o nome dele é Peter Lynch. Ele que foi o fundador, o principal gestor durante muito tempo do fundo Magellan, um dos maiores fundos de ações do mundo que nasceu lá nos Estados Unidos, né? E ele tem uma frase que toda vez que eu vou investir em alguma coisa, quando eu dou uma palestra, eu falo, nossa, eu lembro dela e eu falo para a pessoa. Ele fala a seguinte frase: se você investir $100, a única coisa que você pode perder é os $100. Pode voltar muito mais de $100, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Mas você só pode perder os 100, só. Então tem limite de você perder. Agora de você ganhar não tem limite. Exponencial, então faz muito sentido. É por isso que surgiram muitas mentorias, né, para acelerar o resultado das pessoas. Porque, na verdade, a grande questão relacionada a isso que você acabou de me perguntar, na minha concepção, é porque a pessoa não tem clareza. Não tem clareza dos números dela e não tem clareza do que ela faz para realmente reduzir essa despesa fixa e ter uma maior lucratividade. É por isso. Uhum. E, Guto, aproveitando também para perguntar, você acredita que assim, a energia solar, a gente tem dois públicos aqui, o público de grandes indústrias, empresas, e o público familiar, uma família. Uhum. Você acredita que seja adequado para os dois âmbitos a energia solar? Uma pergunta muito boa. E eu vou deixar você responder isso porque eu vou entrar numa questão bem interessante aqui. Isaac, partindo do princípio que uma residência hoje ela gasta em média R$500 de conta de energia por mês, certo? Famílias. Hoje a taxa, só para você ter uma ideia, eu já vou começar a dar a resposta para você já de forma bem clara e objetiva. O que você acredita que uma família que em 7 anos a energia elétrica, ela aumentou 114%. Nossa, tem que parar, tirar já isso aí. Então assim, ó, só para você ter uma ideia, tá? Então essa conta de R$500, há 7 anos atrás, ela era por volta de R$200. Entende? Uhum. Então, assim, se é um investimento que eu estou te falando, que se paga em 2 anos e meio a 3 anos, quanto de dinheiro ela teria colocado no bolso se ela tivesse lá atrás investido em energia solar? Ou vamos lá, para ficar mais fácil ainda. Se a gente fala de R$500 de conta de energia por mês, ela está jogando fora 6 mil por ano. Vezes 5 anos, ela está jogando R$30 mil fora. No lixo. No lixo. Entende?
Então, ela economizando 90% desse valor, é melhor no bolso dela ou no bolso da concessionária? No bolso dela. Então, a primeira resposta já está aí. Para a família é essencial. Para a família é essencial. Imagina aqui, pai de família, mãe de família, 3 filhos, um gato, cachorro, periquito. Exato. Isso. Agora vamos lá para comércio e indústria, né? A conta de energia de um comércio e indústria gira em torno de R$1.000, nós já pegamos conta de energia aqui até de 40 mil, né? 45 mil. Mas R$1.000 de conta de energia, de R$1.000 a R$3.000. Você pode multiplicar, vamos lá, vamos fazer um número para ficar claro, para a gente, para ficar mais fácil. R$1.000 de conta de energia por mês, tá? Se subiu 114%, nós estamos falando que essa conta de energia há 7 anos atrás ela era por volta de R$400. R$400. Em 7 anos ela mais que dobrou. Então, o que eu posso te dizer com isso? Que ela paga o investimento em 3 anos, se for com recurso próprio, e depois ela coloca no bolso dela, Isaac, R$1 milhão em 25 anos, com garantia de eficiência energética do sistema, pela importadora. Com as principais certificações do mercado, Tier 1, que somente 2% dos painéis são Tier 1, nós só trabalhamos com esses painéis, para garantir que o cliente vai ter esse retorno do investimento dele de forma tranquila. E uma coisa bem importante, principalmente para essas empresas, igual a TK Solar hoje, que tem uma preocupação com a longevidade das pessoas do planeta, e é por isso que eu bato nessa tecla, Isaac, que a gente não vende placa solar. Nós vendemos um relacionamento com o cliente. E é isso que faz toda a diferença. Entendeu? Mas você respondeu uma pergunta aqui. Top. Sim, é sensacional, né? Dentro dessa linha do porquê, é muito mais do que comprar, é muito mais do que gastar ou deixar de gastar, é contribuir com o chamado. E é fazer exatamente isso que ele falou, criar uma relação. Sim, é sensacional. Hoje, se você cria algum tipo de relação, de relacionamento com o cliente, é muito mais gostoso você vender para essa pessoa que não está preocupada somente com o preço. Porque, na verdade, ela está comprando um produto que vai ter uma garantia de 25 anos, é um relacionamento, você está casando com a pessoa praticamente. Sim. E as pessoas não estão olhando para isso. Com certeza. E, Guto, só fazendo um parênteses só, por exemplo, olha que o Guerreiro, meu pai, beijo, pai, te amo. E assim, eu vejo ele, e é totalmente diferente, porque assim, meu pai, na hora de vender, não vai lá colocar o produto, ele cria uma relação primeiro com o cliente. E faz toda a diferença. Ele me mostra nos áudios dos clientes, depois de comprar, e não é de 1 hora, 2 horas, é 3 dias, 2 dias, só criando relação com o cliente. Pergunta pra ele como está o comércio, o que acha, tá tudo bem com a família, e faz diferença. Faz um rapport. Nossa, faz um rapport e faz diferença no mercado, porque hoje a gente não tem isso. Não tem um cara que vai falar, nossa, tudo bem, Guto, como está a sua família? E só depois vai falar do produto. Mas se ele vendedor, top. Agora, se você vai querer ou não, o cara já vai. Mais um vendedor aí, certo? Nós já tivemos clientes aqui que de repente compraram conosco tendo uma proposta de 20% mais barata. E o argumento dele para essa compra foi exatamente o seguinte: é porque aqui vocês me trataram como gente. Olha isso. Simples. Ele foi tratado como da maneira que ele merece, como ser, como gente que é, como o ativo mais importante de toda e qualquer instituição, empresa, que é o ser, a pessoa. Isso é sensacional. E isso ele encontrou aqui. Outras situações, lembra? A pessoa tinha 5 propostas e de repente opta por quê? Porque foi tratado como gente. Eu costumo dizer que se passou 5 pessoas para comprar, para vender para alguém e não vendeu, eu não quero ser o sexto incompetente. Eu vou lá e eu fecho a venda. Nossa, isso aí é forte. Eu não quero ser o sexto incompetente, porque veja bem, o grande problema de uma venda, ele está no seguinte, Isaac. Todo mundo se vende o tempo todo. Desde quando nasceu. Quando você nasceu, você já está se vendendo.
Qual é a primeira palavra que você escuta quando você nasceu? Nossa, como é bonitinho. Como é bonito. Entendeu? E daí já criou uma comparação. Nossa, eu acho que ele é mais bonito do que o filho da Carminha, lá do outro lado do Você já está se vendendo sem nem saber. Você já sem nem saber, você... nem falar, nem ter consciência. É por isso que eu acho um barato quando as pessoas chegam e falam assim, eu não sei vender. Aí eu falo assim, você já se vendeu quando você nasceu, cara. E você não sabe se vender, é mais fácil você falar assim, eu não sei a técnica de vendas. Né? Aí a gente pode ajudar. Mas eu não sei vender, é mentira, todo mundo sabe vender. Todo mundo sabe vender. Todo mundo sabe vender. Né? Então, por isso que a gente criou mentorias aí para ajudar o povo a entender só. Porque assim, todo mundo já é vendedor. Né? Todo mundo já é vendedor. E a gente só criou isso para poder clarificar isso para as pessoas. Isso. Os 5 passos da venda e os 3 PTs. Que é, com esses 2 métodos, essas pessoas já saem voando aí para vender. E é muito fácil. E é algo tão natural que eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu ia para um retiro na minha igreja, um retiro espiritual, e eu precisava arrecadar dinheiro, porque eu tinha que pagar essa viagem. Né? E eu nem tinha começado nada disso, foi eu e minha irmã, a gente começou a vender pastel. E ela falando foi tão natural, ela nunca tinha tido experiência, 8 anos de idade. Nossa, aqui um pastelzinho, eu fiz com todo o amor do mundo, deu meu irmão, e vendeu. Vendeu, daí eu na minha parte, não, tô aqui junto com a minha irmã, a gente, são 2 irmãos com um plano muito grande, a gente tá aqui pra gente seguir mais junto de Deus, pra gente ficar mais Apresentaram o porquê. Isso. É engraçado que assim, olha como a gente se contradiz às vezes, né? Eu falo que assim, toda venda já está feita. O problema é que o vendedor às vezes desvende o produto. E por que ele desvende o produto? Porque ele não convenceu o emocional e o racional da pessoa para que ela possa comprar aquele produto. Deixa eu só entender aqui, me explica melhor, o que seria o emocional e o racional? Legal. Nós temos dentro do nosso cérebro uma linha racional e uma linha emocional, certo? E o que acontece, Isaac? Quando eu vou apresentar algum produto para você, tá? O meu emocional, por exemplo, vamos comprar um carro, né? Nós vamos comprar um carro agora. E aí o emocional da gente chega e fala assim, uau, que carro da hora, entendeu? Que carro da hora, quero esse carro para mim, meu sonho de criança e tal. Aí o racional fala assim, mas nós não temos dinheiro. O racional fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso agora. Não, muito caro, não. Não dá para comprar. Vende mais barato. Vende mais barato. Nossa, cara, mas imagina, eu vou pegar um monte de menina com esse carro é muito bonito, cara. Entendeu? Esse carro é muito top, imagina quantos clientes eu vou fechar com esse carro. É uma Ferrari, eu estou comprando uma Ferrari. Aí o cara fala assim, cara, é 500 mil reais esse carro. Vamos embora para casa. Vale mais a pena pegar um Fiat Uno. Entendeu? Então eu estou aqui assim, ó, eu estou brigando emocional e racional, certo? E aí eu chego pro cara e falo assim, ó, o cara é um cara bem sucedido, ele ganha, não vamos nem tocar num ponto muito alto, tá? O cara ganha 10 mil reais de salário, tá? E aí eu chego para ele e falo assim, ó, cara, nós temos uma promoção diferenciada para esse carro aí, o dono quer vender porque está indo embora para o exterior, desiludiu com o carro e tal, eu consigo para você uma parcela de 2 mil reais. O carro está vendido ou não está? Tá, vendido, lógico. Eu convenci o emocional e o racional dele a comprar o carro. Entendeu? Uhum. Então é isso, emocional e racional. Por isso que eu falo que muitas vezes, por exemplo, eu te falei hoje do emocional da energia solar, ajudar famílias, ajudar pessoas e tal, e eu te falei quanto de dinheiro você vai colocar no bolso. Convencer o seu emocional e o seu racional? Não? Lógico, falou os dois. Porque assim, por que eu te perguntei? Porque eu tinha a percepção que o emocional seria mais essa parte. Não, os desejos, o que eu quero, o que eu vou ganhar com isso. O racional seria mais a parte técnica. Então eu pensava que era dessa forma e por isso que eu mesmo te perguntei. A gente passa, Isaac, você tocou num ponto muito legal. A gente passa pelos 5 passos da venda, quando você vai fazer uma venda. Né? O oi, tudo bem, é a forma como você chega no cliente e a gente só tem uma forma de causar uma primeira boa impressão, depois já é a segunda. Aí você vai fazer o que o seu pai faz muito bem. Guerreirão, um abraço, meu irmão. Hi. Aí você chega pro guerreiro e ele faz esse relacionamento com o cliente, né?
Então eu costumo dizer que rapport é a arte de fazer o santo bater. Quando você faz o santo bater com a pessoa, quando você consegue fazer uma relação muito bacana com ela, naturalmente você consegue sair na frente de outros concorrentes. E você não pode fazer isso antes de querer apresentar uma proposta para o cliente. Se você fizer qualquer passo desse antes ou passar por outros passos, você não vai chegar e conseguir atingir a venda com sucesso. É por isso que as pessoas não atingem a venda com sucesso. Entende? Daí depois ela passa pelo contorno de objeção e o quinto passo eu não vou contar por enquanto, porque isso aí está na mentoria. Para quem quiser fazer a mentoria, vai fazer a mentoria e vai entender qual é o quinto passo, que é um dos passos mais importantes que tem. Mas o que é importante nisso? Eu costumo dizer que o vendedor desvende o produto. Ele desvende o produto, Isaac, porque ele não conseguiu levar para o cliente uma satisfação de entender o emocional racional dele. Quando você faz perguntas spin selling, você usa a técnica do spin selling para conseguir extrair desse cliente o porquê que ele vai comprar de você e o porquê que ele não vai comprar de você, você fica perdendo tempo com a venda. E aí você não ataca a venda do jeito certo, tendo começo, meio e fim. Entende? Então é por isso. Tudo isso daí, gente, tá na metodologia, né? Tudo isso daí tá na mentoria dos 5 passos da venda, também os 3 PTs que você precisa conhecer. E por falar em mentoria, Isaac também tem a mentoria dele, o método STI, né, Isaac? Isso mesmo. Eu só não vou fazer agora propaganda do método STI, porque é o seguinte, vou até contar uma experiência aqui. Gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma relação muito grande com o Guto, considero como o meu segundo pai, porque o terceiro na verdade, né? O primeiro pai é Deus, o segundo pai é o guerreiro e o terceiro pai é o Guto. Sempre estou com ele, a gente vai para evento junto e eu sempre falo, não só para ele, né, mas para todas as pessoas à minha volta, cara, o Guto ele sabe, ele manja do conteúdo, ele sabe realmente, tem autoridade. Eu sempre aprendo muito com ele. Então, assim, nem seja 25 minutos, 30 minutos que a gente está conversando, eu consigo aprender muitas coisas, né? E o Guto, a gente estava indo para um evento, umas semanas atrás, né? Foi. E era quantas horas de viagem, Guto? Uma horinha, né? Uma horinha de viagem. Família. E eu falei, fiz meu pitch para ele, do meu produto, ele pediu e falou assim, não, faz o meu pitch, eu sou seu cliente ideal, faz seu pitch para mim. Pior que foi assim, né? Foi assim mesmo. A gente estava conversando sobre produto, sobre venda, porque assim, fui no método HP, né, no Paulo Machado, Rei do Hábito, e o principal princípio que eu pude aprender, venda. Precisa ter a venda. Então assim, não tem como eu falar de investimento sem ter a venda primeiro. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, quando eu comecei, eu até comentei com o Guto, eu pensava que a venda, quem quer fazer era uma outra pessoa, era terceirizada, só ia falar de investimentos, era só eu. Mas eu pensava que alguém além ia fazer a venda para mim, para que assim eu faça de investimentos. Mas é claro, né, assim como tudo na nossa vida, isso foi um baque para mim, uma surpresa, saber que eu teria que aprimorar minhas técnicas de venda e principalmente aprender de fato as técnicas, estratégias e vender da melhor forma o produto. Eu fiz meu pitch pro Guto, o Guto falou assim, não, faz meu pitch, eu sou o cliente ideal, faz seu pitch aí pra mim. Eu fiz o pitch, ele falou assim, ó, vamos lá, ó, inspira, conta até 10. Para. Ó, agora a gente vai ficar mais uma horinha aqui dentro do carro, que eu vou te contar tudo aqui, brincadeira. Mas ele falou muitas coisas, muitas estratégias, muitas técnicas que eu não vou revelar aqui, é claro, porque são técnicas que estão dentro do meu nicho, e é claro, estão na mentoria dele, e muitas delas já estão dando certo. Então, assim, muita coisa que eu estou aprendendo, muitas coisas que eu estou colocando no papel, e muito ajuste, muito aprimoramento. Então, eu tinha um pitch pronto. Se você falasse comigo antes de vir aqui e falar com o Guto nesse evento, né, nessa viagem, eu já estava com o meu pitch pronto aqui. Então, o método STI tem os 4 P's de educação financeira, como eliminar dívidas, como organização financeira. Hoje eu já não tenho mais, porque eu estou constantemente ajustando esse pitch para sempre melhorar depois das conversas. Então, assim, hoje eu tenho meu método, está passando por grandes mudanças, não ruins, mas boas, muito boas. Estou aprimorando esse método, o método STI,
E agora só pra cima. O método STI está sendo turbinado. Tá sendo turbinado. Mas você sabe que foi um papo muito legal, porque surgiu uma ideia muito bacana, né? Eu acho que você poderia até dar um spoiler disso, porque vai ficar gravado isso aqui, depois você pode usar isso mais pra frente. Mas eu acho que é um spoiler muito legal, porque eu falo assim, você quer ter uma ideia muito bem dada para a pessoa, é só você se arrepiar com a ideia que você deu. Né? Eu falei, e na hora ele falou, nossa, me arrepiei todo aqui, nossa. Eu assustei com a ideia. Por quê? Eu vivi isso, tenho certeza que você viveu isso, tenho certeza que a Adriana viveu isso, e tenho certeza que o Isaac viveu isso também. Entende? Então, assim, faz não digo fazer o pitch, porque eu acho que não tem necessidade de fazer o pitch. Mas fala, de repente, na qual ideia você vai trabalhar, porque é uma ideia que eu tenho certeza que a hora que isso for lançado no mercado, mas muita gente vai ser beneficiada disso. Trabalhar a ideia, né, Guto, principalmente de não ensinar os filhos, mas ensinar os pais como sair das dívidas. Que o maior problema que a gente vê hoje na sociedade brasileira são as dívidas, né? Então, eu sou jovem, tudo bem. Como que eu posso chegar muito perto do público jovem? Para mim, na minha cabeça, era só falar para esse público. Mas aí foi o momento onde o Guto se arrepiou. Ele falou assim, não, mas se a gente criar um produto ensinando os pais, ensinando os filhos a ensinar para os pais como eles podem sair das dívidas. Então vai ensinar o jovem vai ensinar o pai. Então assim, eu não afeto só um público, eu afeto todos os públicos. Muda uma geração. Muda uma geração inteira. Olha, me arrepiou de novo. Aí de novo. E por que isso foi tão genial sacada? Porque assim, normalmente, hoje na minha situação, eu vou fazer meu pitch, vou fazer uma palestra, qual que é a visão de um adulto? Mais um Zé Trouxa aí, bonitinho, legal, vai nessa. Ele não vai comprar meu produto. O máximo que ele vai achar é legal. Parabéns, continua. Outra visão, de um jovem. Nossa, cara, eu já tenho você como inspiração, motivação, que é você que nem você, que é superar. Então, esse foi um jeito para eu acessar todos os públicos, não só o jovem, e ainda acessar o público adulto sem me emocionar com assertividade para o adulto. Então, não vai ser eu que vou falar para o adulto como fazer, vai ser o filho. Sim. Porque o pai vai falar assim, nossa, olha meu filho. Tá bom, filho, o pai vai escutar você. Porque você é meu filho. Uma parte de mim, uma parte da sua mãe, então vou te escutar, vou fazer isso. E uma pessoa como o Isaac, por exemplo, que tem uma autoridade naquilo que ele fala, que está estudando e tal, e que pode acelerar esse mecanismo para ajudar os jovens, o que acontece com isso? É difícil hoje o pai escutar o filho, né? Não é simples isso. Só que se o filho começar a gerar autoridade, começar a usar o dinheiro dele a favor dele, começar a ter resultado, o pai quer saber que vai abrir o olho na hora, mas meu filho... Entendeu? Meu pai e minha mãe estão aqui fazendo mentoria comigo agora. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Mas eles estão aqui, amanhã eles estão aí. Entende? Então, assim, o que acontece? O seu resultado muda o resultado de outras pessoas. Né? Como o Pablo diz, né? O primeiro que se salva, salva os outros. Salva o resto. Né? Então é isso, gente. Eu acho que é muito interessante. A seguir cenas dos próximos capítulos, vai vir aí uma mentoria nova aí, do Isaac. E eu tenho certeza que isso vai dar muito resultado e que vai atingir muita gente. Gente, muito legal. Por falar em nos próximos capítulos, no próximo capítulo nós estaremos juntos, né? Eu quero agradecer muito, muito mesmo, Isaac, você pela presença. Eu que agradeço. Por isso Eu gostei demais desse podcast. A gente deu risada, falou da vida, falou de energia solar, investimento, pai e mãe emocional. É sensacional. É legal demais essa conexão, né? E eu quero agradecer muito mesmo a você por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu sei que é especial para você estar aqui por conta do Guto, que é o seu terceiro pai. Glória a Deus. E quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede ao Guto, que foi e tem sido o mentor intelectual de tudo isso, né? A ele foi dada inspiração para que tudo isso acontecesse. Temos tido essa oportunidade, mas nada disso acontece sem a bênção de Deus e daqueles a quem o Senhor ele tem capacitado, né? A Adriana está aqui, em pé ali, 200 horas já. Eu tenho que arrumar uma banqueta amanhã, de qualquer jeito. Porque essa daí é verdadeira. Eu tô olhando para ela aqui, eu tô com dor
na perna só de ver ela ali, cara. A gente vai ter que fazer um podcast com a Adriana. Não, ela vai, lógico que ela vai. Ó, tem uma ideia, ela vai ser aqui uma entrevistadora também, vai entrevistar junto com você. Com certeza. Eu já passo mal o dia inteiro com ela no trabalho e você vai brincar de brincadeira. Eu sei que tem um aplicativo que dá para operar isso de longe. Né? Então nós vamos ter que ir atrás. A gente separa, fica um aqui e um ali. Mas de qualquer maneira, né, a palavra que fica é gratidão. Gratidão por tudo que nós estamos vivendo aqui, por essa tarde que nós estamos desfrutando na presença de Deus e na presença uns dos outros. A todos vocês aí que estão nos acompanhando, nosso muito obrigado. Que a boa mão de Deus continue conduzindo e abençoando a sua vida e a sua família. Estamos encerrando aqui mais um TKCast oficial. Que Deus abençoe a todos. Valeu! Tamo juntos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Ô, louco, hein? Ô, louco. Você